Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te mostrar a minha coleção de aglaonemas, essas plantas coloridas, vibrantes, que conquistam o coração dos colecionadores de plantas. Então acompanhe o vídeo de hoje comigo, vou te mostrar as minhas plantinhas por aqui. Se você chegou no canal por esse vídeo ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre receber as notificações de todos os novos vídeos que eu lançar aqui para você. E se você gostar desse conteúdo de hoje, comente, me diz o que achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo. Tenho aqui a minha coleção de aglaonemas, elas são cultivadas, essas aqui, dentro do meu quarto aqui. Eu vou te mostrar as cores, né, a beleza, o destaque dessa planta. A aglaonema é uma planta tropical, é uma arace, né? Assim como a Comigo Ninguém Pode. Inclusive, ela é muito parecida em questão de folhagem, né? De formato, assim. Mas não é uma Comigo Ninguém Pode. Essas aqui não são as Dieffenbachia. Elas são aglaonemas, que é uma outra família de plantas, né? Muito parecida, até mesmo por ser uma planta tropical e tudo mais. Mas não é, né, a mesmíssima planta. Elas só são parecidas, algumas pessoas confundem. Aglaonema, gente, são plantas que eu sempre gostei, acho muito bonitas, coloridas. Inclusive já mostrei em outros vídeos aqui no canal a minha coleção anterior de aglaonemas. E aí eu já mostrei algumas variedades que eu tenho, que eu tive. Enfim, tem muitos vídeos sobre aglaonema aqui no canal também. E agora eu estou com essa coleção aqui atualmente, que eu vou te mostrar uma por uma. Então são plantas assim, ó, com esse destaque, essas cores, né, essa presença. Elas realmente são muito coloridas, né, conquistam o coração das pessoas por essa beleza, né. E aqui nesse caso é uma maneira da gente ter cor nos ambientes, nas decorações, né, até mesmo nas plantas, em meio às folhagens, sem ter flor, né, porque a gente já está acostumado a ter mais flores coloridas, né, mas nesse caso que é possível usar as aglaonemas para ter cor sem flor, né, apenas com folhagem. Então a gente também nesse caso aqui terá, né, a cor da planta por muito tempo, enquanto a planta existir nesse caso, já que, por exemplo, no caso das flores, né, as flores uma hora caem, né, secam, morrem, mas aqui, nesse caso da aglaonema, a gente sempre vai ter um ponto de cor em meio, né, ao verde ou às outras cores das outras plantas. Então, é uma maneira muito interessante, versátil e bacana de ter, né, realmente mais cores. Tem algumas variedades de aglaonemas aqui que eu já vou te mostrar. Olha só, a mais antiga que eu tenho aqui é a aglaonema, que é essa aqui, Lauan. A aglaonema Lauan tem essas folhas aqui mais arredondadas, ovaladas assim, e ela tem as características seguintes, ó. As folhas são mais rosadas, são quase pink. Olha que lindo! Elas são muito bonitas e tem, né, em algumas partes a coloração verde também. Aqui nesse vaso são duas mudas juntinhas, por isso que também ela tá bem cheia, bem volumosa. E ela está aqui, ó, nesse potinho ali e dentro do cachepô. Na superfície dos vasos aqui eu coloco o musgo sphagnum para fazer, né, essa proteção tanto para o substrato não respingar nas folhas quando eu rego e também para fazer um acabamento, né, já que a planta está dentro de casa, né, dentro do meu quarto aqui nesse caso. Então olha como é linda. Quanto mais luz, gente, essa planta aqui receber, mais rosa ela vai ficando, mais pink. Olha só as folhas mais antigas que pegaram pouca luz já são mais, não são tão rosadas, né? Já as mais novas que recebem bastante luminosidade ficam bem pink. Então essa é uma dica importante para o cultivo dessa planta também. É uma planta para ambiente mais sombreado, mais, né, de luz mais filtrada, mas quanto mais luz, inclusive sol, você oferecer para ela, mais colorida ela vai ficando. Aqui eu tenho uma aglaonema que eu gosto muito também, que é a Pride of Sumatra.
Essa aqui, gente, eu acho ela bem linda também. Já tenho há muitos anos, há uns, nossa, 4 anos mais ou menos, ou mais, bem mais na verdade. E ela tem essas folhas assim, ó, com esse tom mais grafite. Elas não são tão arredondadas, não. Elas são mais compridinhas assim, tá vendo, ó? Diferente da Lawan, por exemplo. E o mais interessante são as cores. Ela tem esse tom grafite com alguns traços, né? Do centro para a extremidade das folhas. E tem aqui essa parte central também mais avermelhada, ó. Ela é uma planta que já está bem grandinha, até, né, pelo tempo que eu tenho ela. Tem 3 mudas aqui nesse vaso, que é bem grande também. E é isso. Não é um vaso tão profundo, elas não precisam de vasos tão grandes, mas é um vaso, ó, que tem, nesse caso aqui, substrato até aqui, ó, até essa parte, que é a divisão do vaso. E é isso, é um vaso auto-irrigável que eu achei que combinou com essa planta. E é uma planta que eu gosto bastante, olha. Ela tem uma beleza bem exótica, né? Esse tom mais escuro, que já é diferenciado, né? Com relação a algumas folhas, por exemplo. E essas cores bem vibrantes. E aqui eu também tenho as minhas aglaunemas mais novas, mais jovens, que eu adquiri mais recentemente, né? Comparando com essas anteriores que eu mostrei. Por exemplo, aqui eu tenho essa aglaonema Super White, que ela é mais branquinha. Na verdade, ela é quase toda branca, né? É bem legal, mas ela tem aqui alguns traços de verde também nas bordas, né, das folhas e tudo mais. É uma plantinha que eu acho bem bonita também, gosto muito. E olha, está vindo folha nova ali, né? Ela está em crescimento. Essa eu acho bem bonitinha, ela é bem diferente. Aqui tem uma que eu queria ter há muito tempo, gente, que é a Glaonema tricolor. Olha essas estampas, essas cores. Ela parece uma joia. Nossa, ela é muito bonita. Essa é uma planta que eu tenho vontade de ter até mais de uma, mas ainda não comprei. Olha só, então o legal dela é isso. Essas folhas com diferentes cores, né? Traços aqui. Tem o rosa, tem o verde, tem o branco. E tudo isso mesclado em uma única planta. No caso, cada folha nasce com uma característica diferente. Então, uma folha sempre será, por menor que seja, né, a diferença, uma diferente da outra, né? Então, isso é bem legal. Aqui eu tenho a Glaonema super nova, que eu também já tenho há um bom tempo, quase um ano, mas ela tá com um crescimento bem devagarzinho aqui, mas tá indo, porque ela sofreu quando eu comprei essa planta. Ela também é mais avermelhada, com as folhas mais compridinhas assim. Essa tricolor também já tem as folhas mais arredondadas, tá vendo, ó? Então tem essas características e particularidades também. Aqui tá vindo folha nova, né? E ela às vezes também tem um pouco de verde. Essa Glaonema aqui é a Cherry Baby. Ela já tem as folhas aqui, ó. De todas as que eu tenho, ela que tem as folhas mais fininhas, mais estreitas, tá vendo? Com menor comprimento. Mas é linda, ela é super brilhante, né? E é com essa cor, né, gente? Ela é bem vermelhinha, rosada, pink mesmo. E ela chega a ser até fluorescente, tá vendo? É bem interessante. Essa é bem bonita. Ela tem as folhas mais pontiagudas também, mais afinadinhas nas pontas. E é isso. E aqui a Glaonema Jelly Red. Ela também tem uma coloração bem rosada, quase pink. Parece até um pouco com a Lawan e com essa daqui, mas elas são diferentes, olha só. Inclusive em formato de folha é bem diferente o formato das folhas, né? E as cores também. Essa aqui também é um rosa, mas é um rosa mais clarinho. Não é um rosa tão pink quanto a Lawan e não é um rosa tão forte quanto esse aqui. E tem essa Glaonema Pink Salmon, que já tem uma coloração, ó, mais esverdeada, mas ela tem as bordas aqui, ó, as extremidades das folhas, mais rosada. E quanto mais luz ela receber,
mais rosada, mais colorida ela vai ficando. Mas ela é linda. Essa aqui ainda é bem jovem, é a menor que eu tenho, mas ela está tendo um bom crescimento. Eu replantei ela recentemente também para que ela pudesse crescer mais. E como cuidar das aglaonemas? Bom, elas são plantas tropicais, então elas preferem um clima que faça mais calor, né, temperaturas um pouco mais altas, né, isso vai estimular o crescimento delas. Então, elas também são plantas para ambiente mais sombreado, de luz filtrada, meia sombra, ideais por esse motivo para serem cultivadas dentro de casas, em escritórios, apartamentos, em locais bem iluminados, ainda que não recebam sol direto. Mas lembra, quanto mais sol, né, mais luz para essas plantas aqui, mais elas vão gostar, vão crescer melhor e vão ter cores mais vibrantes, mais acentuadas, te proporcionando uma planta bem bonita. Então cuida de oferecer um local bem apropriado para ela. Ela também gosta, né, elas gostam em geral de um solo rico em matéria orgânica, uma terra, né, bem soltinha, adubação regular também. Você pode fazer com adubo que você já usa nas suas outras plantas e já conhece, ou com algum NPK, né, para favorecer o crescimento de folhagens. Então é isso, gente. É uma planta que também dá para reproduzir desde que ela solte brotos, né? Então, se a sua, por exemplo, tiver 2, 3 mudas, você pode separá-las, né? E plantando em vasos individuais, você terá reproduzido a sua planta. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a minha coleção de aglaonemas. Se gostou desse vídeo, deixe um comentário, me fala o que achou. Curta o conteúdo se tiver gostado, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.